Voltamos com o Jornal PT Brasil e a gente fala agora, então, ao vivo com o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, sobre o Minha Casa Minha Vida Rural. Bem-vindo, vice-governador. Obrigado pela participação aqui com a gente. Olá, Matheus. Olá a todos que nos assistem na TV PT. Tenho um grande orgulho de ser vice-governador aqui do estado do Maranhão, do nosso partido, o único vice-governador do PT do Maranhão, viu, Matheus? Mas hoje, de uma maneira muito especial, estou tendo a alegria de estar como governador em exercício. Estou no interior do Maranhão, inclusive, fazendo agendas. Já estive num povoado aqui de uma cidade chamada Brejo de Areia. E ontem estive num quilombo de outra cidade do outro lado do Maranhão chamada Axixá, assinando contratos do Minha Casa Minha Vida Rural. Uma coisa fantástica. Vice-governador, eu queria começar então te perguntando justamente sobre isso, né? Ontem foram assinados então 45 contratos do Minha Casa Minha Vida Rural, né? No Quilombo Burgos, em Axixá. Qual foi a importância dessa ação aí para vocês? Transformação, sonhos. Não foram contratos e não serão casas, Matheus. Serão sonhos que estarão sendo realizados para mais de 300 pessoas, porque são 45 famílias. São 45 sonhos que estão sendo realizados pelo governo do presidente Lula. E o detalhe, esse projeto foi deixado ainda pela presidenta Dilma. Minha Casa Minha Vida, como todo mundo sabe, começou com o presidente Lula, a presidenta Dilma continuou, e aí, graças aos dois desgovernos que nós tivemos até o presidente Lula voltar, do Temer e do Bolsonaro, esse, esse projeto foi suspenso, esses contratos haviam sido suspensos, a construção suspensa, foi retomado agora via Associação Quilombola, e nós estivemos lá no povoado para representar o PT, representar o partido, o nosso partido, representar o governo do presidente Lula, para mostrar como isso faz diferença na vida das pessoas. Então saímos de lá com depoimentos belíssimos. Agora, o que é mais importante é que daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, eu já vou para outra cidade, chamada Nina Rodrigues, que foi onde começou a famosa balaiada aqui no Maranhão, para assinar mais 50 contratos. Nesta semana ainda, houve assinaturas de contratos do Minha Casa Minha Vida no povoado de Caxias, que é a terra de Gonçalves Dias, e outra assinatura de mais 50 casas. Na verdade, essas já estão até em construção, as casas já estão levantadas, lá na cidade de Amarante, que é a cidade da nossa ministra Sônia Guajajaras, numa aldeia indígena. Então, eu estou falando de quilombo, eu estou falando de associação rural, eu estou falando de terra indígena, onde o presidente Lula está levando dignidade de novo para o povo brasileiro. Vice-governador, o senhor citou aí também outras ações do governo federal, né, relacionadas ao Minha Casa Minha Vida, né? Quais outras ações, então o senhor citou algumas questões de outros povoados também, quais outras ações estão sendo feitas aí pelo governo federal também, voltadas para a habitação? Vou te dar dois exemplos do que o presidente Lula vem nos próximos meses inaugurar aqui no Maranhão. Creio eu, conversei com o ministro Jader mês passado, que entre setembro e outubro o presidente Lula virá ao Maranhão. Tem dois residenciais, ambos com quase 3.000 casas. Então, nós estamos falando aí de beneficiamento de 10 a 15 mil pessoas em cada conjunto desse. O residencial Mato Grosso, que fica em São Luís, a nossa capital, e o residencial Canto da Serra, que fica em Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. As duas construções já estão concluídas, as partes da infraestrutura toda pronta, com os últimos detalhes. Exemplo de que já estão prontas. Na cidade de Timon, que é a quarta maior cidade, quinta maior cidade do estado, que faz fronteira com Teresina, eu fui vistoriar 500 casas que estão sendo lá construídas e que vão ser entregues até o final do ano, ou no começo do ano que vem. E assim eu estou te falando de várias regiões do Maranhão
que é um estado do tamanho da Itália e que o presidente conseguiu fazer literalmente obras do Minha Casa Minha Vida em praticamente todas as regiões do nosso estado. Vice-governador, além disso, nós estamos aí na época do São João, o governo federal lançou uma campanha especial celebrando também os investimentos do novo PAC na região Nordeste, né? Quais foram os recursos do PAC investidos no Maranhão? Nós temos aqui um investimento de quase 200 milhões de reais em andamento ou por executar. E aí inclui diversas obras. Por exemplo, nós temos na nossa capital duas das maiores obras de mobilidade urbana da história. Um anel viário que vai sair da entrada de São Luís, da nossa ilha, e que vai fazer uma interligação, tirando o trânsito do centro da cidade para interligar com a nossa orla, com a nossa avenida litorânea, que está sendo também feita uma obra do governo do presidente Lula. São 130 milhões de reais num investimento e 220 milhões de reais em outro investimento, porque nós estamos falando de quilômetros e muitos quilômetros de novas vias, com pontes. Então, só aí eu já te falei 350 milhões de reais nestas obras específicas que já foram do PAC anterior e foram liberadas agora. Eu nem incluo com esses novos investimentos que eu te falei dos 200 milhões. Na verdade, se a gente for somar, dá quase 900 milhões de obras do PAC que estão sendo aplicadas no Maranhão em todas as áreas, incluindo infraestrutura, turismo, habitação e educação, por exemplo. Vice-governador, o senhor falou de 900, aí eu lembrei também que nós já falamos aqui outras vezes também que houve uma retomada aí de quase 900 obras em escolas também aí do estado, né? Por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras, né? Qual está sendo o andamento dessas obras na área da educação? Eu mesmo tenho procurado representar a Fernanda, nossa presidente do FNDE, o ministro Camilo, quando eles não podem vir aqui para o Maranhão, e é claro, o presidente Lula, participando de diversas inaugurações dessas escolas que estavam paradas. Aqui na cidade que eu estou, Brejo de Areia, eu visitei duas, que já estão praticamente concluídas e que nós vamos entregar também nessa parceria governo do estado, governo federal e prefeituras. E assim a gente tem visto finalmente aqueles esqueletos de obras acabarem e serem entregues creches, escolas de ensino fundamental, de educação infantil e de ensino médio para a população. Eu tenho absoluta segurança que até o começo do ano que vem, mais da metade dessas obras já estarão efetivamente inauguradas e muito possivelmente até o final do ano que vem nós vamos concluir todas. Vice-governador, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui, ter atendido a gente. Eu sei que o senhor está aí numa região que é difícil para conversar, uma área sem muito internet, né, com uma dificuldade, mas está aí entregando obras, o que é importante. Então, mais uma vez, obrigado aqui pela participação com a gente, viu? Eu que agradeço, um grande beijo para todo mundo aí que faz a TVPT, para toda a nossa militância, simpatizante do nosso partido. Viva o presidente Lula, viva o PT, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Obrigado mais uma vez. Está aí a participação ao vivo com a gente do vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, falando sobre a entrega aí dessas obras do Minha Casa Minha Vida rural em algumas aldeias, algumas regiões ali do estado do Maranhão.